Bom dia, amigo. Estamos nós começando mais um dia que se reveste de certas características especiais para o cristianismo ao redor do mundo. Hoje se celebra a Sexta-feira Santa. Eu quero falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas antes eu quero falar de nossa gratidão pela sua atenção, de nossa alegria em contar com a sua companhia nesses momentos de estudo da Palavra de Deus, nosso desejo de vê-lo sempre conosco aqui, e do nosso convite para, nesse final de semana, estarmos juntos em nossa igreja. Estaremos juntos às 9 horas da manhã no próximo domingo, com a Escola Bíblica Dominical, seguida do culto. E às 7 horas da noite também nosso culto ao Senhor, você é nosso convidado. Se não puder vir até Acapunga, ou não der para acompanhar os cultos transmitidos ao vivo pelo rádio e pela internet, você pode ir a uma outra igreja batista, ou mesmo uma outra igreja evangélica, mas não perca a chance de ouvir a voz de Deus nesse próximo final de semana. Um abraço aos aniversariantes desse final de semana, que Deus os abençoe grandemente. Vamos à palavra de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, nós lemos o seguinte: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que afirmação fantástica do apóstolo Paulo. Ele já vinha explicando nos capítulos anteriores toda a ideia da salvação, todo o processo de salvação. Ele menciona, por exemplo, que todos somos pecadores. Ele lembra, por exemplo, que embora fôssemos pecadores, Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Ele lembra então que dessa forma, através de Jesus Cristo, nós somos justificados, temos paz com Deus. Ele nos ensina que essa justificação nos traz vida eterna, em substituição à condenação eterna. Porque o salário do pecado, e somos pecadores, é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna. E é diante disso que ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para entender melhor isso, eu quero levá-lo de volta à cruz de Cristo. Quero levá-lo de volta ao Monte Gólgota ou ao Monte Calvário, nas imediações de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Depois de 3 anos de ministério curto, conquanto intenso, Jesus foi preso, julgado de forma absurda e levado à cruz. Ali, maltratado, humilhado, Jesus passa por um sofrimento extremo para morrer pelos nossos pecados. Na cruz, Jesus assume a culpa dos nossos pecados. Ao sofrimento físico se acresce o tremendo peso dos nossos pecados. Temos uma ideia do sofrimento de Jesus quando voltamos ao Getsêmani e o encontramos chorando tão intensamente e sentindo dores tão profundas que o seu suor se torna em gotas de sangue. Tão intenso é seu sofrimento interior. Na cruz, Jesus recebe sobre si o peso dos nossos pecados e a condenação dos nossos pecados. Ali, Jesus cumpre a sua missão, cumpre sua tarefa. Em determinado momento, ele diz, num brado não de derrota, mas de vitória, está consumado. Como quem diz, missão cumprida, para entregar o Espírito. Na cruz, nós temos, por um lado, uma imagem de sofrimento, tristeza e dor. Por outro lado, e é um incrível paradoxo nesse fato, uma imagem de vitória. Paulo fala sobre isso quando escreve aos Colossenses e diz que Jesus, na verdade, ali estava triunfando sobre principados e sobre potestades, expondo-os à vergonha. Naquele momento na cruz, diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, Jesus rasgou o escrito da dívida que era contra nós. Entende a imagem? Que imagem perfeita. Éramos devedores, éramos pecadores, estávamos condenados. Havia uma sentença lavrada contra nós. Havia uma dívida a ser paga. Este documento de dívida é rasgado. Esta sentença é rasgada na cruz. No sacrifício de Cristo, a nossa culpa é tirada. No sacrifício de Cristo, a nossa condenação é anulada.
No sacrifício de Cristo, a nossa dívida é paga. A cruz é, portanto, para nós imagem de vitória. Jesus, na cruz, conquistou nossa justificação. Paulo entende isso. E é por entender isso que ele escreve no texto que lemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nosso pecado é tirado de sobre nossos ombros. E a Bíblia chega a dizer que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles serão tornados como a branca lã. A Bíblia diz que os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar. Nossos pecados jamais serão considerados porque eles foram perdoados em Cristo Jesus. Mas entenda, somente em Cristo Jesus. Enquanto não estamos em Cristo Jesus, enquanto não recorremos a Ele, enquanto não nos apropriamos da sua conquista, enquanto nós não experimentamos Cristo em nosso coração, continuamos a carregar os nossos pecados. Continuamos a ser escravos do pecado porque só Cristo liberta. E Ele diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo nós somos libertos da escravidão do pecado. Mas em Cristo somos libertos também da culpa, do peso do pecado. Em Cristo somos libertos da condenação do pecado. Entende agora por que é que a nossa condenação à morte é substituída pela certeza da vida eterna? Entende por que é que a Bíblia nos diz, e o próprio Jesus diz, que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna? E não há dúvida quanto a isso, não é sequer uma esperança, uma expectativa, mas uma convicção e uma certeza. É porque o que nos condenava era o pecado. E o nosso pecado foi levado por Cristo na cruz. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é esse o meu desejo de coração para você que nos assiste nesta manhã. Experimente a alegria de estar livre de toda condenação. A alegria de viver com a paz e a segurança de que Cristo caminha ao seu lado. E a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela clareza da Tua palavra. Perdoa-nos porque às vezes confundimos, complicamos as coisas, mas como é clara a Tua palavra quando fala do Teu Evangelho. Mas eu te agradeço sobre tudo o que Cristo fez por nós e o que Cristo conquistou para nós. Que cada pessoa que nos assiste neste instante experimente a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.